Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Esse é o Geek and Nerd Dubstep. Estamos voltando com mais um programa aqui, direto aqui da Rádio Unimes Virtual, e hoje, excepcionalmente, recebendo uma pessoa aqui, um ilustre professor da casa. Vou fazer uma entrevista aqui com ele, falando sobre o livro dele, e quero começar para poder fazer esse ambiente no qual nós vamos discutir sobre livros, sobre música. Eu quero começar com a música aqui, Orchestral Dubstep do Audio Machine, Blood and Stone. Ouçam no Geek and Nerd Dubstep.
Estamos de volta com Geek and Nerd Dubstep aqui, apresentando essa música orquestral dubstep, e fazendo aqui uma menção, uma homenagem aqui, lembrando do pessoal que está fazendo o curso aí de medicina veterinária, com quem eu tive contato recentemente, para poder fazer um vídeo falando sobre o cuidado com os animais, principalmente os animais de rua, e eu acabei incluindo essa música para poder pegar um pouco no motivo, né, de quem assistisse o vídeo, mas optaram por uma outra música que eu concordo com eles, e acabou sendo ainda mais impactante do que essa que eu escolhi, mas enfim, né, todo esse envolvimento, essa interdisciplinaridade, né, de artes visuais e todas as formações que estão por aí, né, trocando influências e conseguindo fazer o seu trabalho, o seu objetivo. E eu estou aqui para poder falar um pouco sobre isso e apresentar o livro desse ilustre professor aqui, Rubens de Souza. Por favor, Rubens, dê um salve para a turma que está nos ouvindo. Olá, obrigado. É uma satisfação estar aqui, né, participando da programação. E então agradeço muito o convite. Eu que agradeço, professor. Então vamos lá conversar sobre o seu livro. Então nos apresente um pouco o seu livro, faça apresente-nos o seu trabalho, assim, que sobre o qual eu quero falar também, sobre um filme que eu adoro bastante, que eu gosto bastante, que é Em Nome da Rosa. Ok. O livro, Usando Filmes nas Aulas de Artes, ele foi um projeto que surgiu na Unimes Virtual, no curso de Artes Visuais, né? Naquele ano, eu e a professora Jurema, foi uma professora que atuou também no curso de Artes Visuais, nós desenvolvíamos uma atividade com os cursistas, né, da Faculdade de Artes Visuais, no qual eles tinham uma proposição e eles deveriam resolver essa proposição a partir de alguns filmes que os alunos deveriam assistir, né? E com essa ideia, então, nós tentamos criar o livro, né? A professora Jurema, ela teve outros objetivos, saiu da instituição, e a ideia, então, ela iniciou com a participação de 10 professores, né? Certo. De diferentes instituições, não somente da Unimes, mas também de outras instituições, inclusive instituições do Brasil e de fora do Brasil, né? Nós temos até uma professora que participa no livro e que ela é de Portugal, né? Maravilha. E assim surgiram as vivências. E o que é isso, né? Cada professor iria colocar em forma de artigo nesse livro sua experiência com a utilização de filmes na sala de aula, né? Independente se essa utilização dos filmes fosse para a educação básica ou ensino superior. Basicamente é esta a ideia. Legal. E no seu caso, o conteúdo que você compartilhou com todos nós, né, com essa publicação e com os professores que participaram nessa produção, foi tratando do filme Em Nome da Rosa. Então fale um pouquinho sobre essa pesquisa, esse conteúdo vindo desse filme. Então, esse é um filme que eu sou extremamente apaixonado, né? O filme, justamente porque há um resgate na aula de artes, né? De um determinado período da história, no qual o filme ele retrata com extrema competência, né, e fidelidade este período, né? E muitas vezes o professor ele tenta mencionar alguns períodos da história da arte e o aluno ele tem uma dificuldade em visualizar o que foi esse período, como essas pessoas viveram, como que era, enfim, a cultura e a estética de determinados períodos da história da arte. E o filme, ele na realidade é uma obra de Umberto Eco, né? E é uma pesquisa muito séria, uma pesquisa muito densa em cima desse período, né? É um drama policial, é um filme muito instigante, ele consegue prender
E eu desenvolvi essa atividade com estudantes da educação básica do ensino médio, né? Na realidade, eu sempre desenvolvo anualmente esta atividade com esse público. Maravilha. E uma coisa que me chama a atenção no filme, né, é sobre essa descrição, assim, sobre principalmente as ordens, né, que aparecem, no caso, seria a ordem franciscana, né? E o que chama a sua atenção, assim, para esse costume, para essa cultura, né, para essa forma de busca de conhecimento, de pesquisa, né? Advindo aí da religião, né? Uhum, exatamente. Nós estamos no período da Santa Inquisição, né? Então foi um período que de fato existiu, principalmente na Europa. O filme ele é narrado na Itália, ele é filmado na Itália, né? No mosteiro. E algumas ordens nesse período elas praticavam a Santa Inquisição, ou seja, as pessoas que não concordavam ou estavam em desacordo com os cânones da Igreja Católica, elas eram punidas, né? Então nós temos que perceber, paralela à religião, que existe uma questão política muito forte em que a Igreja Apostólica Católica Romana, ela cresce em seu poderio político e econômico, né? Inclusive o seu poder nas decisões políticas, onde ela está inserida, também é muito forte, justamente porque ela se enriquece, ela começa a se enriquecer, e também ela amplia a sua dominação política nos países em que ela se insere, né? Então, existem vários contextos que nós poderíamos abordar, né, e que a religião, na realidade, ela é um pano de fundo, mas o que fica muito forte e estabelecido são as questões políticas ali, né? No caso da arte, nós também temos resgates da estética artística do período, também muito evidente no filme, e que o aluno ele consegue localizar quais são essas estéticas que possivelmente os professores podem abordar a partir da utilização desse filme em sala de aula. Legal. Então vocês perceberam que a descrição é bem define bem, quase que conseguimos aqui pela conversa visualizar como é que é o filme, né? E tido também entre as nossas turmas aqui de geeks, de nerds, né? Essa característica assim de conseguir definir um conteúdo, um tema, né? Da preferência do geek, do nerd, com essa detalhamento assim bem preciso, bem conciso. É uma coisa com a qual ele se identifica e ele consegue exteriorizar, consegue falar para as pessoas sobre esse conteúdo, né? E não deixa de ser uma pessoa que tem trata o assunto com uma especialidade. Ele acaba se tornando aí um pesquisador independente, né? Especialista sobre um assunto. E dando diante, né, estando diante de personalidades assim, principalmente em sala de aula, você tem assim você consegue resgatar assim algum aluno que tem essa predisposição assim, né, e poder contribuir com essa nossa busca de passar um conteúdo, de inserir um conteúdo e cultura, né, para todos que estão à nossa volta, alunos, colegas, né, e trocar essas experiências, essas influências? Melhor do que destacar um fato, um aluno, né, que teve um envolvimento com a atividade e com isso apresentou resultado satisfatório, eu gostaria de mencionar talvez um aspecto muito mais precioso, que é justamente a utilização de filmes em sala de aula, né? Então vamos lá. Inicialmente nós temos assim, hoje, dominando
basicamente a maior parte das escolas de educação básica, né? Quando eu falo educação básica, eu estou me referindo aos anos iniciais até o ensino médio, né? Então nós temos as recentes tecnologias que elas envolvem a informática e a internet, né? Sim. E muitas vezes o professor ele se esquece de alguns recursos tecnológicos que hoje estão extremamente baratos e que muitas escolas possuem, ou aquelas que não possuem, elas hoje têm condições de possuí-los, que é justamente a TV, o DVD, né? Para a transmissão de filmes, né? Nós temos que considerar que, fugindo dos grandes centros das capitais no Brasil, o número de cinemas no Brasil é extremamente reduzido quando nós saímos dos grandes centros. Então nós temos regiões, cidades, eu estou falando de cidades, aqui em São Paulo mesmo e em outros estados a coisa se amplia, né? Sim. Que não se tem uma sala de cinema, né? Com isso, muitos jovens, crianças, jovens, adolescentes, eles não têm acesso a filmes, né? Eles têm acesso a conteúdos televisivos, que é uma outra estética, né? E que normalmente, frequentemente, são filmes que nós rotulamos como os enlatados, né? Normalmente americanos, né? E muitas vezes o professor ele tem condição de fornecer, de propiciar aos seus alunos uma outra estética cinematográfica, né? E com isso nós temos que tomar cuidado, que alguns professores eles são traídos com essas estratégias de utilizar filmes em sala de aula, colocando o filme para, de certa forma, matar a sua própria aula, né? Ou seja, ele coloca um filme, normalmente o filme que o aluno gostaria de assistir, que frequentemente são esses enlatados americanos que eu menciono. E outros filmes que você pode propor temáticas, estabelecer proposições, fazer com que o estudante ele consiga, então, apreender novos conteúdos a partir da utilização de determinados filmes, né? Muitas vezes o professor ele não consegue propor uma atividade um tanto mais densa nesse sentido. Então o livro ele vem um pouco para orientar os professores para esta vertente. Eu acho que isso que é fundamental de ser mencionado nesse livro, né, porque ele não é somente um livro que vai mostrar lá alguns passo a passo de como utilizar filmes em sala de aula. Poder dar essa dimensão, né, do que é possível conseguir com esse conteúdo, né? E então é isso aí, gente, né? Nessa primeira parte aqui do programa damos um acréscimo aqui até para a nossa turma aqui poder perceber que antes mesmo de ser o especialista em um assunto, nós temos aí uns recursos que estão à nossa disposição, e esse contato com esse conteúdo, com esses dispositivos, é o que facilita poder transmitir essa informação para quem quiser ouvir, né, para poder aproveitar essa comunicação e contribuir aí com a nossa difusão de cultura. E aqui vamos apresentar mais uma música que é aqui do nosso dubstep, que é o Retrovision. A música se chama Pharaoh, né, para poder acrescentar mais conteúdo aqui pro pessoal do Geek and Nerd Dubstep.
Estamos de volta com o Geek and Nerd Dubstep aqui com esse contrastes de conteúdos aqui, essa conversação com a música, poder apresentar esses elementos do Oriente, do Ocidente, poder apresentar para vocês essa estética, né, essa identidade, no caso auditiva, né, você poder identificar uma cultura por aquilo que você está ouvindo. E como a nossa aula está recheada de cultura, nossa apresentação, nossa aula, eu estou pensando já em sala de aula, já pensando aqui no ensino à distância, né, porque não deixa de ser uma aula, né? Eu estou aqui para aprender, para compartilhar um conteúdo com o qual eu me identifico, e aqui ao lado do professor Rubens de Souza, né, falando sobre o livro dele, falando sobre o filme, e eu gostaria de que ele exteriorizasse pra gente, que ele falasse um pouco pra gente uma questão também que me chama bastante a atenção, que são os bastidores, né? Poder ver como é que é a produção ali durante, né? Enquanto ela está sendo feita, né? Eu queria que ele falasse um pouco pra gente como foi essa experiência, assim, de escrever um conteúdo, inserir em um livro, e a partir dessa forma de apresentação, deixar aí, né, essa opção de conteúdo para todos, para que todos nós possamos ter contato, e essa apresentação desse conteúdo em congressos, em seminários, né, essa forma de apresentar esse conteúdo para todos os outros que estiveram ali e tiveram, né, essa possibilidade de ter essa semelhança de sala de aula naquele momento em que ele apresentava esse conteúdo. Então fala um pouquinho sobre isso pra gente, professor. Na realidade, essa atividade de utilizar filmes em sala de aula é uma atividade que eu faço já de longa data, e eu nunca tive um olhar um tanto mais acadêmico, né, e o desejo inicial de escrever algo sobre essa ação que eu fazia. Frequentemente, muitos professores agem como eu agi, né? Ou seja, desenvolve uma atividade extremamente importante, pertinente, plausível, e não se percebe que isso deve ou deveria ser documentado, né? Enfim, deveria ser divulgado de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi através da escrita do livro, né? Então, inicialmente, por experiência, eu menciono um pouco sobre o filme, né? Decifrando alguns aspectos do próprio filme, né? Depois eu menciono um pouco nessa parte sobre como utilizar o filme em sala de aula. O que normalmente o professor faz, né? Ele leva um filme para a sala de aula e transmite o filme. Sim. Simplesmente. E depois lá ele gera algumas perguntinhas ou não, né? Sobre uma redação, um texto para os seus alunos, né? E aí ele perde muito nessa prática que eu chamo de mais corriqueira, né? Quando, na realidade, o professor ele deveria assistir o filme inicialmente, estabelecer alguns pontos chaves no próprio filme, fazer desse filme um seriado ou até uma novela naqueles poucos minutos de aula que ele tem com seus estudantes. Sim. Desta forma, naquele momento em que o filme causa menos impacto aos estudantes, ele dá uma paradinha e elabora algumas perguntas chaves, trazendo com toda a classe ou todo o grupo de alunos, trazendo a atenção dos alunos novamente para o filme, né? E aí ele volta à transmissão. Essas intervenções são pontuais, rápidas, que o professor previamente elabora antes da transmissão do próprio filme em sala de aula, né? E no final da transmissão do filme, sim, ele pode desenvolver uma atividade um pouco mais densa, ou de pesquisa, ou de elaboração de atividades práticas, né? Então, foi pensando um pouco nesse roteiro, e foi um roteiro que eu apreendi na vivência de transmitir filme para os meus alunos, que eu escrevi
transformei tudo isso na escrita do próprio livro, né? Então Sim. foi mais ou menos por aí a trajetória. E sobre os bastidores dessa apresentação desse conteúdo, assim, por aí, em congressos, como é que é essa experiência, assim, de poder falar sobre o seu trabalho em um outro ambiente que parece ser uma sala de aula, né, entre pesquisadores, entre professores, né? Como é que é esse momento, assim? É muito interessante porque eu já fiz a apresentação em alguns eventos, né, e para diferentes públicos, né, e é muito interessante que para o público professor, ele percebe aspectos que eu percebi na vivência, né, na minha trajetória com essa atividade. E aí ele percebe, e muitos relatam que adotariam essa técnica porque considero uma técnica interessante e plausível para a apresentação de filmes para os seus alunos, né? Com outros públicos, principalmente o público mais jovem, é interessante que o livro ele traz outros filmes, né? E são filmes recorrentes que caem em vestibulares, né? E Enem, né? Vale destacar que isso que eu menciono aqui não é um tema seco que se cai no Enem, né? Hoje as provas, os exames de vestibulares e Enem, eles são exames com conteúdos interdisciplinares, né? Então jamais vai cair lá numa prova de vestibular sobre o filme O Nome da Rosa, né? Sim. Mas certamente cairá algum contexto que correlaciona direto ou indiretamente esse filme e outros e tantos outros que nós temos por aí. Desta forma, o público jovem ele também se interessa por alguns títulos que são títulos diferentes do universo televisivo. Maravilha. Então é nessa busca de referências, né, através de um conteúdo que leva para outro conteúdo, essa busca de cultura, né, que deixamos aí a dica para poder influenciar todos, poder acrescentar, poder sempre renovar, sempre ter esse olhar mais refinado sobre a cultura, né, no mundo, sobre aquilo, principalmente sobre aquilo que mais chama a nossa atenção, aquilo com o qual nós nos identificamos, que eu peço para poder tocar agora aqui no Geek and Nerd Dubstep a música Different Heaven and Sultan do Arfipa. Exclusivo Premiere aqui no Geek and Nerd Dubstep.
Estamos de volta aqui com o Geek Nerd Dubstep apresentando essa música aqui que com certeza remeteu ao Oriente Médio, poder ter uma aproximação um pouco mais dessa cultura maravilhosa em meio a todas as culturas sobre as quais nós vamos ressaltar, principalmente essa busca de paz, o verdadeiro combate contra a guerra, né? Porque não é assim que as coisas se resolvem diante de toda a evolução que nós temos, contato, né, toda a cultura que é preservada, todo o patrimônio que nós temos aí acessível de determinada maneira, e a tecnologia que contribui para poder permitir essa acessibilidade com uma certa facilidade, né, para quem não consegue estar próximo dessa cultura, poder vivenciar aquilo na pele, sentir aquilo, ter aquele conteúdo diante de si, né? Que eu gostaria de falar aqui com o professor Rubens sobre a importância desses valores, né, que permite encontrar as respostas que impedem esses conflitos, né, que não influenciam esses conflitos, que tiram vidas, que só trazem tristeza, né, para o mundo com o qual todos estamos tendo ainda mais contato e ficando cada vez mais assustados. Então, gostaria de falar sobre esse ambiente, esses conflitos, né, que não deveria estar aí, mas estão. O que você acha desse momento, dessas questões assim? Bom, certamente eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? No entanto, eu tenho uma visão, né? Eu penso que os conhecimentos culturalmente acumulados, eles vão fazendo toda essa diversidade, né? Para nós brasileiros, isto é muito mais natural, porque a nossa própria formação, a formação brasileira, ela já vem toda misturada, né, de povos, principalmente os povos africanos, sim, que contribuem muito para a nossa cultura. Então nós não temos, na realidade nós temos grande dificuldade de entender quando uma cultura avança na outra, né? E percebemos aí os recentes conflitos que os meios de comunicação eles transmitem, né? E nós percebemos aí que, na realidade, eu tenho a impressão que a Europa ela está se fechando justamente para esses povos que estão sendo massacrados nessas guerras, nesses conflitos, né? Ela está criando alguns mecanismos, né, para filtrar ou verdadeiramente se fechar, impedindo que esses povos entrem na Europa, né, por questões econômicas mesmo, e domínio, né? Então o que fica muito evidente ali é que o mundo mais desenvolvido, ele carrega ainda uma grande carga de preconceitos, né, uma grande carga de dominação, fazendo com que, não lançando um olhar, né, e ações diretas e efetivas no sentido de fazer com que esses conflitos sejam minimizados, né? Com isso nós perdemos em cultura, as religiões, principalmente as religiões recentes, advindas do Islã, elas estão agora também recheadas de preconceitos, e todos nós estamos achando que o Islã
é todo essa pessoa, né, que está movida pelo ódio, pela violência, que na realidade não é isso, né? É uma religião que prega o amor, né, que prega a fraternidade, e nós temos assim situações pontuais pelo qual essa violência ela vem acontecendo, né, como recentemente aconteceu na França, né? Nós ainda não conseguimos, o homem certamente ainda não conseguiu lidar com toda essa diversidade, né? E certamente alguns países mais pobres ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, nós temos muito a mostrar para essas nações dominantes e ricas, né, que é possível sim viver com essa diversidade, com diversidade cultural e religiosa. Então é isso aí, pessoal. Ficamos aqui com toda essa bagagem, esse conteúdo maravilhoso que o professor Rubens compartilhou conosco em mais esse programa, e vou encerrar com a música para que nós possamos, através até da música eletrônica, esse contato que nós temos, de uma forma de transmitir um conteúdo, comunicar a vocês um conteúdo, que eu me despeço aqui de vocês, deixando aí também a dica, né, de poder ter um olhar mais atento para os filmes que trazem um conteúdo que permitem ter contato com uma cultura, com o conhecimento, né, com aquele conteúdo que, como vocês viram, cai em vestibular, que vocês podem buscar essa referência e poder ter uma acessibilidade maior a esse conteúdo. E principalmente, gente, vamos deixar de fazer guerra, vamos ser mais unidos, porque a partir dessa união que a nossa cultura fica ainda mais completa, fica mais repleta de possibilidades de tocarmos a nossa vida com felicidade, tá certo? Então aqui no Geek Nerd Dubstep vocês irão ouvir, para finalizar o programa de hoje, o Terminate in Sognar, Senses Overload, para encerrar. Até mais, pessoal, aqui no Geek Nerd Dubstep. So, enough of that. Let's get to the wop-wops. I want you to know. And then we would kind of need a change of life.
Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.